Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom dia, doutor Egnaldo. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, pastor Elber. Tudo bem? Graças a Deus. Realmente, normalmente falamos sobre transtornos, raramente varia, né? Aliás, rapaz, glória a Deus, né, pela ciência que está conseguindo identificar cada um dos transtornos, né? Porque eu acredito que há tempos atrás as pessoas tinham alguma coisa assim, né? E era identificada como, não, é um transtorno. Agora sim, né? Pode ser, não tinha nomes, né? Então agora eles estão conseguindo identificar começando a desmembrar, porque tem alguns que são bem parecidos, né, doutor Ignaldo? Assim, tem sintomas de vários transtornos que começa ali, e às vezes vocês mesmos que são os profissionais, às vezes ficam ali meio que na dúvida, acredito, né? Dizendo assim, será que esse camarada tá com esse transtorno, tá com transtorno A, transtorno B, transtorno C? Porque inicialmente os sintomas acredito que são meio parecidos, né? Alguns dos transtornos, claro. Em várias circunstâncias, pastor Elber, a gente encontra realmente semelhanças. E aí, Sim. por isso que precisa da testagem, precisa passar muitas vezes pelo neuropsicólogo, pelo neurologista, pelo psiquiatra, e a gente vai pedindo justamente essas baterias de exame, pedindo para que a pessoa esteja acompanhando, para que possa trazer uma certa definição de qual é o transtorno, o que, que a pessoa está vivenciando. Até mesmo porque nós não vemos o rótulo, né? A realidade é para que tenhamos como poder ajudar da melhor forma aquela pessoa, porque o psicólogo ele não passa medicação, é o psiquiatra. Então a gente trabalha juntos para poder auxiliar. E tem pessoas que num primeiro momento precisa realmente de passar por um psiquiatra e tomar uma medicação para que o organismo reaja bem e ele possa voltar dentro de uma normalidade em que ele possa trabalhar as suas questões. Então, só a medicação, ela não é suficiente. Muitas pessoas ainda têm o tabu, né, de ter aquele medo de ficar dependente da medicação. Então, sempre lembramos, tem pessoas que vão fazer uso da medicação a vida toda. Tem pessoas que não, vão passar pelo momento de desmame. É por isso que o psiquiatra vai acompanhando, vai trabalhando, por exemplo, de 2 em 2 meses, às vezes, conforme a regularidade que ele não está naquele surto, então ele vai acompanhar e vai começar a fazer aquela testagem para mudar as medicações dentro de que a pessoa fique numa normalidade e possa lidar bem com a vida. Mas tem casos que a pessoa precisa primeiro passar pelo psiquiatra, ir ao psiquiatra, cuidar, e aí vai o auxílio medicamentoso e também o auxílio do psicólogo no setting terapêutico, para que ele possa falar dessas angústias e não ficar internalizando todas elas. Muito bem. Então é isso. E toda quinta-feira, então, a gente sempre está aqui com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, né? Ele sempre traz aí algum assunto e a gente, como curioso, vai perguntando, né? E ele vai falando. E olha só, e não é só eu que sou curioso, né? Então, tem os nossos ouvintes também, né? Que às vezes conhece alguém, né? Que se identifica com aquilo que ele está falando. Às vezes o próprio ouvinte também se identifica, né? E já desconfiava, falava, rapaz, bem desconfiava. O doutor Ignaldo meu tem um monte deles aí que ele fala, ele começa a falar, eu digo, rapaz, eu acho que eu tenho que começar também a estudar esse negócio aqui, que eu acho que eu conheço um caba, né, que fica falando o dia todinho aqui, né, que é meio, acho que ele tem esse transtorno aí. Ou então ele tá querendo ter esse negócio. Então, eu acho que tem alguns ouvintes que se identificam, né? Ou conhecem pessoas e tal, né? E isso é muito legal. E às vezes quer tirar dúvidas e tal. Então é o seguinte, ó. Você pode mandar aí a tua dúvida, até mesmo um comentário, se quiser, né, contribuir ou mandar aí
tem alguma pergunta de fórum íntimo, que eu quero dizer o seguinte, está liberado agora o 11930030316, a partir de agora a gente não identifica mais ninguém, né? Então as pessoas vão mandar as suas perguntas, quem tiver suas perguntinhas, manda para cá para a gente, e a gente não vai estar identificando ninguém, a gente vai fazer somente a pergunta e o doutor Aguinaldo vai estar respondendo aí, ou então se você tem algum comentário, alguma, né, algo para participar, você manda para a gente e o doutor Aguinaldo não vai estar, ou melhor, ele vai estar respondendo, mas não, a gente não vai estar identificando mais ninguém a partir de agora, ok? Então, está liberado aqui o nosso WhatsApp para você mandar, ou de preferência por escrito, né? Mas se não tiver jeito, quiser mandar gravado também, sem problema, portanto, que aí seria interessante que você não se identificasse, só mandasse a tua gravação mesmo, ok? Bom, dito isso, doutor Aguinaldo, e hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão? Como tínhamos falado, né, vamos entrar no transtorno dissociativo, né, da personalidade. É algo interessante. Mas antes de entrar nesse tema, pastor Elber, eu estava pensando aqui e olhando, né, com o que a gente tem vivenciado hoje. A gente encontra algumas pessoas que têm desmistificado, porque sempre quando fala a palavra transtorno, né, muitas pessoas acabam, por causa do rótulo, ficando ou com medo de falar ou com medo de sofrer bullying por isso, né? Ou alguma piadinha, aquela questão toda. Mas tem sido muito legal a gente observar, e eu quero explicar esse legal, o ser interessante. Algumas pessoas que já têm, por exemplo, o TDAH e até falam assim, o meu TDAH, aí já vai começando, vai identificando algumas questões e vai conseguindo viver melhor consigo mesmo, sabendo que tem aquele transtorno e que precisa estar sendo cuidado, está sendo trabalhado, né? Diferente de alguns outros, então a gente antes tinha muito medo de falar ao outro, de poder ser identificado. Imagina uma pessoa ser identificada com o TDAH tardiamente, e aí ela vai falar assim, como assim? Como é que eu estou vivendo isso? Como é que eu sou? E aí começa a perceber como é que foi a história de vida, e ela percebe assim, olha, eu já tinha, não tinha sido, era diagnosticado. E agora o que fazer, como trabalhar sobre isso e como viver bem, porque é você, é a sua pessoa, mas você tem todas as condições de poder avançar na vida, correr atrás dos seus objetivos, só precisa de tratar de forma que possa ter o direcionamento, como você vai vivenciar esse momento. Da mesma forma, a pessoa que passa por um momento depressivo, ela reconhecendo que ela está passando por esse momento, buscando ajuda, ela vai poder trabalhar, vivenciar melhor a sua história de vida. Vindo agora para a questão do tema de hoje, pastor Elber, em algum momento o senhor estava dirigindo ou indo em algum lugar e de repente para e fala assim, como é que eu cheguei aqui? Né? Eu não percebi, será que eu passei? Ou alguém te perguntou se você viu. Ele falou, mas tinha isso lá? Eu não vi, né? E aí fala assim, mas o que aconteceu naquele momento, né? Será isso um transtorno? Não, fique tranquilo que é normal, né? Todos nós, de certa forma, em algum Eu já, momento. eu já ia te responder, de vez em sempre acontece isso comigo. Então, em algum momento da nossa história, a gente passa por um momento de dissociação. Ou seja, uma fragmentação, né? A gente precisa estar atento que ela só é considerada uma patologia, uma questão de doença, né? Quando começa a acarretar um sofrimento ou um momento disfuncional. Porque todos nós, em algum momento, você está conversando com alguém, né? E aí você passa pela sua mente algo e você fala assim, olha, eu ia falar um negócio e eu esqueci o que era. Quantas vezes aqui na rádio a gente passa, né? Por isso aí É. eu tinha que pensar, e será isso? Minha avó dizia, doutor Aguinaldo, quando isso acontecia, é mentira. Você vai falar é mentira, viu? Então. Então, em alguns momentos a gente acaba passando por essa questão dissociativa, né? E aí a gente acaba achando que está doente, né? Então, assim, o que vem a ser isso, né? O DSM-5 vai falar sobre esse tema todo, mas a gente também quer primeiramente dizer a você que está nos ouvindo
que há momentos na nossa história que realmente ou alguma coisa está passando pela nossa mente e você acaba se desligando. A gente fala desligar, né? Como é que eu vim parar aqui? Eu não estou lembrando qual trajeto que eu fiz, o que estava acontecendo. Então você naquele momento vivenciou uma desassociação ou dissociação, é a palavra, né? Então todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por isso. Não tem. Aí o que eu preciso observar é que o que está acontecendo, se isso está sendo corriqueiro, se isso está trazendo algum prejuízo, né, emocional, se está afetando a minha memória, as percepções, as emoções, a minha identidade, a minha questão, a minha representação corporal, o que está acontecendo? Lembrando disso, eu já trouxe essa resposta, creio que no programa passado, mas teve uma pessoa que perguntou, né? Falou, a questão, a pessoa falou que parece que tem várias identidades, parece que está possesso, né? Então, assim, ele pode vivenciar. Então, a gente vai estar trabalhando isso, que é a dissociação da identidade. Tá? Mas hoje é trazer justamente isso, que a dissociação, nós passamos por isso dentro de uma normalidade. Você de repente passou por uma preocupação. Eu até citei na época que eu trabalhava de cobrador de ônibus que um motorista ele parou num cruzamento e ficou assim, para que lado que eu vou? Naquele instante foi questão de fração de segundos. E aí o que eu preciso estar atento isso está acontecendo corriqueiramente? Né? Sempre a gente pergunta, foi até a sua fala, pastor, que foi interessante, porque também a gente pensa assim, será que a pessoa está entrando numa questão de Alzheimer? Então é por isso que precisa fazer todos os testes para saber diferenciar, né? O que está acontecendo, porque a gente sempre vai primeiro no esquecimento, né? Esquecendo ali o local, como que chegou, o que está acontecendo. E nós passamos por isso, o ser humano tem o seu momento dissociativo e aí tudo isso tem tratamento, né? Tanto é que na minha adolescência, na minha infância, eu via muitos comerciais de remédio para memória. A gente sempre vê tudo isso, né? Mas o que significa isso lá na psicologia? Na psicologia, ela é um fenômeno psicopatológico, né? E acontece uma desconexão temporária do indivíduo na sua realidade, onde ele está vivendo, né? E aí ele sofre essas desconexões do pensamento. Então tem algumas, a gente vai falar algumas que tem e a gente vai falar durante os outros programas sobre dissociação. Ok, pastor? Muito bem. Interessante, né? Você vê que só essa. é, só esse diagnóstico, né, de que o senhor já está falando aí, só esse. Eu posso chamar de. É um problema, né? Acaba sendo um problema, né? É um É, transtorno que a pessoa vai ter, né? então, para a gente ver que só esse transtorno já tem um leque, né, de outras, melhor, de várias possibilidades do que tipo de transtorno ele é, no caso, né? É um transtorno dissociativo, mas tem ali outras, né, outras variedades, vamos dizer assim, para a gente poder chegar a especificamente de que se trata, né? Sim, por isso os exames, né? Uhum. E aí o que o DSM-5, que é o nosso manual lá, né, de psiquiatria, e a gente vai observando, ele vai falando quais são os transtornos mais comuns, né, que vai trabalhando ali. Respondendo a pergunta de quais seriam, né? Nós vamos encontrar ali o de identidade, amnésia dissociativa, que geralmente são falados, né? Como é que ele vai afetando, então por isso é necessário fazer os diagnósticos, trabalhar isso. Olha só E, no manual ali a gente vai observar que tem o transtorno dissociativo de identidade, amnésia dissociativa, transtorno dissociativo de despersonalização e desrealização, e outro transtorno dissociativo especificado e transtorno dissociativo não especificado que ele vai observando. Então tem transtornos que a pessoa está passando por um trauma, por alguma uma dificuldade em que ele vivenciou. Tem desses mesmo, por exemplo, a amnésia dissociativa, que tem pessoas que em algum momento da história um transtorno ela vai aparecer aquele esquecimento, que não necessariamente seria o transtorno dissociativo.
mais um esquecimento que ele passou por aquele momento de trauma. Um acidente que a pessoa passa e que tem uma pancada na cabeça, né? Ela passa por, ou uma cirurgia que ela tenha passado, ela pode passar por um momento de amnésia, mas não é o transtorno dissociativo. Então, é por isso que é investigado, é trabalhado para poder trazer uma melhor forma de tratamento para cada pessoa. Mas é importante estar atento, estar observando. Então, quando você encontra alguém que ele tem apresentando várias questões de identidade ali, né, de personalidade, muito provável aquela pessoa está passando por um transtorno dissociativo de identidade. E ela precisa ser cuidada, precisa ser orientada, talvez ela não se perceba. Então, mais uma vez, a dissociação ela só vai ser considerada doença quando acarreta sofrimento ou disfuncionalidade. E também ela pode, né, dissociação de personalidade, ela pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade, independente de ter em seu histórico sofrido com doenças psiquiátricas. Então, porque às vezes a gente só, mas por que está acontecendo isso comigo ou com o meu familiar? Né? Nós podemos passar por isso, podemos estar vivendo um momento traumático, um momento angustiante na nossa história, e aí isso pode ter acarretado ou não. Ok, pastor? Doutor Guinaldo, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: um desses quadros, ele pode evoluir para um outro quadro ou não? Ele só se agrava dentro do seu próprio quadro? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Por exemplo, você falou aí de amnésia, como é que é o nome mesmo? Amnésia dissociativa. Amnésia Eu vou falar dissociativa. no próximo programa. Isso aí. Então, não, eu vou usar só de exemplo só para você Pode entender perguntar. minha pergunta. Só para você entender minha pergunta. Por exemplo, o cara tem lá a amnésia dissociativa. Aí a tendência é só piorar ou ele pode evoluir para um outro tipo de transtorno dissociativo? Nesse caso, a gente vai tratando e pode acontecer porque quando a amnésia a gente já lembra, né? Que a pessoa Uhum. teve um esquecimento. Imagina ela esqueceu a data de nascimento dela e só os familiares. Ela vai ser tratada dentro disso até poder voltar a lembrar, ou ela pode até ter uma dissociação, tipo, eu sei que é a data do meu aniversário porque vocês têm falado. Eu já guardei, já aprendi, mas ela Uhum. não tem nenhum sentimento em relação a isso. Ou seja, qual a diferença do aniversário dela para um outro dia de festa? O 7 Talvez de ela não tenha. setembro. Então, aí ela fala, não, mas eu tenho porque você está me falando e eu vou aprender a lidar com essa questão. Porque muitas vezes, quando entra a questão dissociativa, é o sofrimento que vai causando. Imagina assim, você está com uma pessoa que está tentando te lembrar o tempo todo, aquilo causa uma angústia e você não está conseguindo lembrar. Se isso está causando angústia para você, você precisa de buscar esse tratamento, né? Para poder também aliviar. E quem está à volta precisa também entender e poder trabalhar corretamente. Então, é diferente quando a gente brinca com o amigo ali, igual eu fui perguntando com o pastor, né? Pastor, mas você viu lá? Não, não vi. Não, como é que você chegou aqui? Rapaz, eu não sei como é que eu cheguei aqui, né? Mas você passou por mim, você estava dirigindo, você estava tão concentrado. Não, mas eu não lembro. Eu desliguei, né? Aí a gente fica pensando nos riscos, nos problemas, o que aconteceu, porque você não consegue lembrar daquela trajetória, daquele período, o que aconteceu ali. E aí você chegou, e isso causa uma certa angústia. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu atropelei um pet? Será que eu passei? Não, não tem nada disso. Mas a angústia está ali. Vamos cuidar. Então é importante. E respondendo a sua pergunta, pode acontecer, por exemplo, e aí a gente vai estar falando, quando estiver falando de identidade, a pessoa ter outros transtornos associados. Não que esse transtorno dissociativo vai levar a outros. Vamos lembrar que o transtorno dissociativo ele pode estar acontecendo quando, se for mediante algum trauma, alguma coisa que a pessoa esteja passando, uma angústia muito grande, vivenciando momentos difíceis da sua história, ou traumas em que
o seu organismo, e a gente fala assim, o que é o organismo, a mente da gente, né? Ela quer desligar, ela não quer vivenciar aquilo ali. E ela apaga. Então por isso que a gente vai perguntar assim, o que aconteceu? Como que foi? Buscar trazer a memória. Por exemplo, no transtorno dissociativo, a gente fala da despersonalização, que é a capacidade de não se reconhecer no próprio corpo ou mente. Então, é o que a gente vai estar trabalhando, a irrealidade, como que o mundo parece que não é real, parece que ele está vivendo um sonho. Então, quando a gente vivencia, por exemplo, momentos de perdas, a gente passa num pequeno momento dissociativo, né? Quando a gente fala assim, olha, a ficha ainda não caiu, né? Você não está conseguindo vivenciar aquilo ali. Então você está vivendo, mas é natural daquele momento, daquela perda. Se isso persiste, se esses sintomas vão persistindo, por isso que a gente vai olhar os sintomas, vai trabalhar isso e vai persistindo, então muito provável há um transtorno naquele momento. Não é algo natural. Por isso que a gente trabalha, por exemplo, em momentos de perdas, a emoção, o cuidado, porque vai começando os primeiros dias, primeiros meses, o primeiro ano. Se passou isso e a pessoa passou 3 meses, ela não consegue sair daquele quadro e há um sofrimento, precisa do acompanhamento profissional. Muito bom. Bom, são 10 horas e 29 minutos, né? Então, como a gente falou, o nosso WhatsApp está liberado aqui para você também enviar as suas perguntas. Doutor Aguinaldo, agora sim, e para as pessoas que têm assim, um pouco de dificuldade com números, né? A gente vê muitas brincadeiras na internet, por exemplo, o cara fala assim, a mulher quer mexer no celular do cara. Né? Aí ela fala assim: eu quero mexer aqui, eu quero ver aqui uma coisa no teu celular. Aí, não, normalmente é o contrário que acontece, né? O homem quer mexer no celular da mulher. Aí, eu quero ver aqui uma coisa no teu celular. Aí ela falou: a senha é a data do nosso casamento. Ué, Aí o cara fica olhando para ela assim: é a data do nosso casamento? Ah, tá. vai lá no registro de É. casamento, no registro civil, procura logo, né? Então, assim, tem aquelas pessoas que têm dificuldades, né, de lembrar números e tal. Isso é normal, né? Não tem nenhum problema, não, né? Assim, não é o início de alguma coisa, né? Tem gente que, por exemplo, o senhor deu exemplo aí de pessoas que esquecem a data do seu próprio nascimento. Eu, particularmente, eu já sou um cara mais. Eu tenho facilidade com números, vamos dizer assim, né? Eu sei CPF acho que dos meus filhos, eu sei CPF da minha esposa, eu sei o meu, eu acho que o da minha sogra também, eu sei o CPF da galera toda, né? Assim, ou seja, eu tenho facilidade de guardar números, datas e tal, para mim é muito tranquilo. Né? Mas assim, mas eu percebo que tem pessoa, por exemplo, meu filho, ele já é, né? Ele já é outra área, ele não é, apesar de ele ser da área de informática, que é o curso que ele está fazendo na faculdade e tal, mas ele não é aquele cara de estar guardando muito números, né? De matemática, assim, né? Aquela matemática rápida, precisa, né? Isso tem alguma coisa a ver ou não? Acaba já tem que ficar meio preocupado quando a mulher pergunta para ele assim, a data do dia que a gente namorou, começou a namorar, e o cara, e teve essa data? Então, a pergunta que eu retorno é o seguinte: é necessário essas lembranças? Vamos lá por quando é questões afetivas. Eu estou pensando aqui na questão da matemática, né? Uhum. Ah, Pastor, e aí, rapidinho, rapidinho. sim, Rapaz, para mulher isso é necessário, viu? Isso. sim, datas são necessárias, né? Mas repare bem, com o avanço tecnológico, contudo, repare bem que você antes precisava guardar os números de telefone, os códigos todinho, porque você colocava numa agenda, porque tem pessoas que realmente não têm facilidade de guardar. Não há problema algum. E ela já lida bem com isso, né? Com essa situação. Ela já sabe que precisa ter tudo anotado para não se perder. E já havia, né? As agendas já por causa disso mesmo, né? Agenda telefônica. Quem não tinha uma agenda telefônica pequena no bolso ou na casa, né? E aquilo que você repete muitas vezes, você acaba guardando. Então, o que se guardava antes? Você guardava o número telefônico dos seus familiares,
né? Para poder qualquer acesso rápido, você guardava o número telefônico da firma e geralmente os telefones de emergência. Era o máximo que a gente guardava, né? E aí um amigo que era mais próximo, você guardava a data de aniversário dele, porque eram os eventos importantes que você estava vivenciando. Hoje, tudo tá registrado no celular. Então a pessoa perde o celular, perdeu a vida ali, fica desesperado. Pode reparar que o desespero, ele sai de casa, o celular não tá. Eu já vi esses memes de internet, a pessoa que saiu, foi em casa, tava no meio do caminho e aí ficou apavorada porque perdeu o celular e não via o celular, colocou lá no GPS, voltou. Aí depois, quando tava chegando, eu falei, gente, como é que eu cheguei em casa pelo GPS? Foi pelo celular. E a pessoa não se percebeu. Ou seja, o que estava passando na sua... É um transtorno? Não, o que estava passando... Quais são as preocupações que ela estava vivenciando ali? Que automaticamente ela usou um aplicativo que estava no celular, mas ela se desligou de que era o celular dela que estava ali. Né? Então a gente vivencia isso, aquilo que é mais prático, o que é mais fácil. Agora, quando você começa a perceber isso, vamos lá, na questão afetiva, para a mulher, guardar as datas são importantes. Aí o que o marido já faz lá, ou o namorado já coloca lá numa agenda do celular para poder guardar, né? Porque antes se falava isso, né? Então tem a data de aniversário. Se guardar a data de aniversário, às vezes a gente lembrava, ficava guardando aquele momento da chegada. Era a nossa preocupação. Hoje você tem pessoas que com facilidade lembram de todas as datas. Hoje temos muito mais informações do que tínhamos antes. E hoje você também já aprendeu a relaxar, o ser humano aprendeu a relaxar. É o seguinte, eu tenho um lugar que eu tenho armazenado toda a história. E aí ele busca. E se ele perder o celular, ele ainda sabe, pelo menos eu ainda não sei trabalhar assim não, mas quem perde o celular, ele já sabe que está tudo na nuvem. Né? Então vai lá na nuvem. Se pensar na nuvem, eu olho para o céu para ver que aqui estava sem nuvem. Procura na nuvem. Então, assim, tudo É isso a uma tecnologia memória te ajuda. virtual, né? Hã? Tá tudo em memória virtual agora, né? Exato. Então, É bom assim, demais. não há preocupação tanto de ter que gravar. Percebeu? Então, Sim. tá dentro de uma normalidade se a pessoa não conseguir lembrar. Sim. Doutor Guinaldo, agora sim, a gente também não pode ser extremistas. Vão ter uns momentos, eu acredito até, né, que eu acho que o senhor já até falou aí, tem vários momentos para questão para a gente entender, e eu acho que é bom a gente, eu acho que é bom a gente entender isso muito bem. É bom a gente entender isso muito bem, porque assim, para que a gente também não vá para o extremo, né? Não vá para o extremo. Não vá para o extremo, né? Tem um cidadão me ligando aqui, doutor Ignaldo, daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo atendê-lo. Ok, Ah, quando tá ligado. mas, olha, ó, tá vendo? Já resolveu? É, Bom, já que estamos ao vivo, né, doutor Ignaldo? Amigo, já já eu te ligo, por favor, 5 minutinhos. Obrigado. Olha só. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode ir para o extremo. Eu quero te dar o exemplo, porque assim tem momento que você às vezes está no nível de estresse, né? Por exemplo, eu já vi várias situações acontecendo. Por exemplo, eu vi uma vez na internet uma mulher muito agoniada, tarefada. Aí ela desceu desesperada, atrasada. Na hora que ela foi entrar no carro, aí o marido dela falou: Cara, olha só o que é que vai acontecer. Eu vou ligar e é bem provável. Melhor, eu vou mandar uma mensagem para ela no smartphone dela, dizer que ela esqueceu o celular aqui em cima. Ela vai. Ela morava num prédio, né? Então, ela desceu. Na hora que ela tá entrando no carro, ele pega, manda a mensagem. Aí ela pegou, abriu a mensagem no celular, né? E tava lá: Você esqueceu o seu telefone. Aí o que ela fez? Ela viu no telefone dela a mensagem. Ela pega, volta correndo, desesperada, chega lá em cima. Ela, meu Deus, onde que eu tô com a cabeça e tal? Cadê meu telefone e tal? Aí o cara começa a rir da situação. Ela, meu Deus do céu, eu não tô normal, eu não tô normal. Né? Ou seja, ela viu no próprio celular. Aqui na minha casa, eu acho que eu já até contei isso aqui, meu filho, quando é pré-adolescente, uma vez eu, para zoar ele, né, que eu gosto de zoar mesmo a galera aqui, e eles também gostam de me zoar. Então, uma vez para zoar ele, eu liguei para minha filha, mandei uma mensagem, liguei para minha filha, mandei uma mensagem, acho que no grupo da família, não lembro. Ele era pré-adolescente. Aí eu falei assim: Filho, lava o carro para mim, eu preciso que você lave o carro hoje para mim e tal, não sei o quê. Só que eu estava na rua com o carro.
Entende? E aí o que que ele fez? A minha filha pegou, eu falei, Larissa, filma, filma. Aí ela pegou, viu ele foi lá, pegou, ele sabia que eu estava na rua. E eu estava na rua com o carro, nós estávamos só com o carro. Então, o que que ele fez? Ele foi lá, pegou o baldezinho de sabão, pegou a esponja, pegou a escovinha e tal. E aí ele sai, quando ele chega lá na garagem, aí ele pega, quando ele vai para pegar a mangueira, que ele se ligou. Cadê o carro, velho? Cadê o carro, velho? E a minha filha filmou isso e a gente riu muito, gozou muito, sabe, dele e tal, não sei o quê, e foi bem, bem bacana, bem interessante e tal. Mas a gente vê que ali é um momento de distração, né? E tem também as pessoas, como eu falei, dessa moça, o momento de estresse. Ou seja, nem sempre também é um transtorno, né, doutor Ignaldo? É isso Exato. que eu quero dizer, para a gente não estar preocupado agora que tudo vira uma doença, um problema e tal. E aí a pergunta, como em que ponto que eu faço, o que que eu devo fazer, né? Essa é a pergunta. Para quando aconteceu isso a primeira vez, uma, duas vezes, três vezes, e a que momento que eu devo procurar um profissional, doutor Ignaldo? Quando começa a ser muito corriqueiro, repetitivo e também começa a trazer sofrimento. Quando a gente olha lá no DSM-4, por que eu trago sempre a questão do DSM-4? São os manuais que a gente vai observando, porque tem transtornos que estão próximos uns dos outros. Então, o que vem a ser o transtorno dissociativo? Lá você vai encontrar os transtornos dissociativos são caracterizados por perturbação e ou descontinuidade da integração normal de consciência, memória, identidade, emoção, percepção, representação corporal, controle motor e comportamento. E aí vem, os sintomas dissociativos podem potencialmente perturbar todas as áreas do funcionamento psicológico. E aí a gente vai observar dos sintomas dissociativos. Olha, são vivenciados com intrusões espontâneas na consciência e no comportamento, acompanhados por perdas de continuidade na experiência subjetiva. Sintomas dissociativos positivos, como fragmentação da identidade, despersonalização e desrealização, ou a incapacidade de acessar informações, de controlar funções mentais que normalmente são de fácil acesso ao controle, que aí são sintomas dissociativos negativos, como a amnésia. Então, quando eles são encontrados com frequência, lá no 14º vai falar que ele pode ser encontrado com frequência em traumas, incluindo constrangimento, confusão, e aí a pessoa vivencia tudo isso. Então, eles podem estar juntos com esses traumas. O transtorno dissociativo ele vai trazer essa perturbação mental, essa angústia, essa dificuldade que vai afetar a pessoa e também outras pessoas que estão à sua volta. E aí você vai perceber que aquela pessoa não está no normal ou dentro de uma normalidade em que está sendo vivenciado. Então, quando isso está acontecendo, a gente precisa começar a perceber. Né? Por isso que quando você chega, e eu testei aqui, quando você vai ao médico, vai fazer os exames, primeira coisa ele pensa, tá tendo muito esquecimento, peraí, é Alzheimer? O que está acontecendo? Quais são os sintomas? E aí começa aquela bateria de exames para poder trazer uma boa orientação. Mas tem aqueles, e nós vamos ver futuramente, quando fala da questão da identidade. E a pessoa não se vê como ela é, né? Ou não se reconhece. E aí a pessoa fala, parece que tem... E já teve até um programa televisivo aí que passou a pessoa que tem várias personalidades dentro de uma só. Então você vai percebendo isso. Então não é aquele esquecimento, essa sua experiência, pastor, quando fala ali, foi uma distração, né? O que acontece? Qual era o foco dele? Muitas vezes a pessoa está com foco, olha o exemplo, né? Quantos memes que a gente vê aí de pessoas direto no celular e tá andando no lugar que ele conhece, numa praça, de repente tem um chafariz, ele cai lá dentro do chafariz com tudo, né? Ou seja, ele se desliga porque o hiperfoco dele está naquilo que ele está fazendo. Ou então, como foi dito também, a pessoa às vezes está tão com pressa, vivendo algum momento que ela precisa resolver, que o celular já faz
tanto a parte da história da vida dela que é como que se fosse a continuidade da mão, né? Então ela assim, recebeu ali a mensagem e não percebeu que o celular estava na mão, né? Então é interessante a gente observar isso. Qual é o momento que a pessoa está vivendo? Sim. E se é o momento que ela está vivendo daquele estresse, a gente vai falar: olha, você precisa um pouquinho se desligar, precisa se descansar um pouco, precisa fazer outra coisa, outra atividade em que talvez seja necessário até desligar o celular. Eu já vi não sei se foi um programa ou alguém comentando sobre isso, tentar voltar, não por exemplo, a gente tem a quarta retrô, né, que vai voltando aquelas músicas, né, muito boas de lembrança, mas tem também há pessoas que resolvem ir para um local em que o sinal não tem sinal de celular, então ela desliga, procura se desligar do celular, que ó, você não vai usar o celular. E muitas vezes ela vive uma angústia tremenda porque ela acha que perdeu a vida dela. Tem pessoas que falam isso. Se eu não tiver com o celular na mão, a minha história, a minha vida não existe. Será? Então eu preciso começar a observar qual é essa relação, como é que eu estou vivendo e o que isso pode causar na minha questão emocional. Então não é um transtorno dissociativo, lembrando que todos nós passamos por momentos de se desligar, de esquecimento, é natural. Quando isso está sendo corriqueiro e está trazendo já prejuízos, eu preciso então entender que há um problema ali, ou alguém que estiver do meu lado vai perceber também. Muito bem. Bom, doutor Guinaldo, as perguntinhas estão começando a chegar aqui, então eu vou trazer aqui a primeira delas. É gravada, né? Eu quero ver aqui. Espero que a pessoa não se identifique. É. Mas vamos lá, deixa eu ver o que é que ela está falando. Bom dia, como é que diz? Eu vou me identificar. Eu sou Nalva de Alagoinhas, Bahia. Uhum. E a pessoa, doutor, que sofre um assalto e ela esquece a fisionomia do assaltante. É, a única coisa que ficou gravada na mente foi uma tatuagem que ele tinha na perna, mas, porém, o rosto dele ela não lembra. Isso significa o quê? É um transtorno? O que que é? Bom dia. Bom dia, muito obrigado por ter se identificado, né, já que quis se identificar, lembrando aos nossos ouvintes que não precisa se identificar, mas quando a pessoa passa, já observando, já é um trauma. E no trauma, o que que normalmente a nossa mente vai fazer? Desligar. Porque assim, quantos sentimentos tem ali? Ah, lembro uma tatuagem. Falar de uma tatuagem, quem que hoje, né? São poucas, eu não vou falar quem que não tem, porque eu não tenho, né? Mas são poucas as Também não. pessoas que não têm tatuagem, né? Os jovens, tudo hoje já se usa muito. E aí você vai lembrar de vários tipos de tatuagem que a pessoa pode ter ali, ou tatuagens que são semelhantes. Mas aquele momento traumático que foi difícil, né? O que que a pessoa é um transtorno, um trauma que precisa ser trabalhado das questões dos seus medos de continuar a vida. Mas pode reparar, a pessoa que sofreu esse assalto, ela gravou ali o local, toda vez que passa naquele local dá um arrepio, dá um medo, dá algum sentimento. Então são os traumas que ficaram. Não lembra da pessoa, mas algumas coisas ficaram gravadas. A gente fala da memória visual, auditiva, né? E algumas coisas ficaram gravadas que o sentimento de medo, daquela angústia que foi vivenciada, quando passa por ali sente. E ela precisa passar várias vezes, que se ela puder mudar o trajeto, ela vai mudar. Mas se ela precisa passar várias vezes, ela vai ter que lidar com essas angústias. Então é onde muitas pessoas entram em pânico. Olha só o outro transtorno que vai surgindo. Ela entra em pânico, mas o não lembrar é o momento que a mente fez. E a amnésia dissociativa muitas vezes vai fazer isso. O trauma é tão forte que ela se desliga. E você fala, mas você tem que lembrar. Será que ela tem que lembrar? Ela pode ser trabalhada para poder, quando num outro momento estiver mais tranquila, ela até conseguir lembrar. E isso é um momento difícil, né? Então, respondendo aí a nossa cara ouvinte, agradecendo também pela sua colaboração, geralmente a pessoa, quando ela passa por um trauma, e se ela não consegue lembrar,
é porque realmente ela desligou a mente e falou: olha, isso eu não quero para mim. Mas tem as angústias que precisam ser tratadas. Muito bem. A próxima pergunta, doutor Aguinaldo, a pessoa está dizendo aqui o seguinte: bom dia, pastor Welber e doutor Aguinaldo. Quando estou conversando ou fazendo estudo, às vezes começo uma linha de raciocínio no assunto e sempre na metade da explicação esqueço o que estava falando. Será que tem algum transtorno? E fico nervosa, começo a falar sem parar um assunto emendando no outro. E esse esquecimento, é o que ela está dizendo, é com frequência. Então, ela precisa de observar, né, agradecendo também ao nosso ouvinte, o que precisa observar? Como que está o seu emocional no momento que está apresentando tal assunto? Às vezes é uma angústia, às vezes é aquela aflição, né, que a gente passa, aquele medo e acaba Verdade, né? Aquele realmente momento. se perdendo. É importante que você traga anotado, já que você sabe disso daí, e começar a averiguar, porque assim, está dizendo que é com frequência e está vindo ali uma certa angústia por causa disso. E a forma de reagir é ficar falando demais, né? Aí começa a falar de tudo, né? Para ver se pelo menos vem a ideia. O melhor momento é dar uma pausa, olha suas anotações e retoma. Porque todos nós que lidamos com o público, em algum momento, pelo excesso de informações, que para você falar sobre um assunto, você pesquisa vários outros assuntos. E surgem várias outras correntes de pensamentos, ideias, e ela pode ser intrusiva ali. Se isso é normal, é corriqueiro, eu preciso então aprender a lidar. Se eu não estiver conseguindo lidar com isso, o ideal é procurar uma ajuda, procurar conversar sobre isso, trabalhar essa linha de pensamento, o que está acontecendo. Não é esse já ir achando que está doente, não. É interessante, pastor, quando a gente estava começando, eu lembrava na sua fala ali sobre será que eu estou doente e tal. Quando comecei a fazer a graduação, cada assunto que surgia, e por isso que a gente que faz psicologia também, a gente tem que ter um psicólogo para poder ouvir a gente, cada assunto que surgia, parecia que eu Você estava quer com se aquele identificar, problema. né? Identificava, não, eu tô ali. Aí depois não surgiu outro e, gente, eu tô também passando por isso. E às Desse vezes jeito. que vai ser no foco que vai nos atravessando. Então, a gente que lida com o público, é importante que você, se isso tem acontecido com frequência, trazer a anotação. E se mesmo com a anotação não está conseguindo e está vindo uma angústia, procure ajuda. Né? Não diga que já é um transtorno, mas vai procurar, de repente, um esquecimento que está vindo normal, às vezes é o estresse que você está vivenciando, tá? Ah, mas depois eu lembro. Então, olha só, não foi, você esqueceu naquele momento, mas depois conseguiu lembrar. E aí é trabalhar isso daí. Esse sintoma, já tem uma outra pergunta já aqui, doutor Guinaldo, mas antes, ainda na pergunta anterior, esse sintoma dela também, que ela falou aí, né, que esquece o assunto e entra no outro e tal, nananã, eu já ouvi também alguma coisa nesse sentido sobre TDAH, né, doutor Guinaldo? Exato. Mas a pessoa também ela tem essa questão da distração enquanto está falando de algum assunto e tal, e ela, né? Deixa uma coisa e vai fazer outra, né? É, Começa ali, aí faz concentra. muita coisa ao mesmo tempo, ou vai fazendo muito, no final aquilo que começou a fazer não terminou. Nunca consegue terminar. Sim, É isso isso. aí. É interessante. Bom, a próxima pergunta, bem interessante também. A pessoa está dizendo o seguinte: olá, bom dia. O que fazer quando só você que está ao lado percebe o transtorno? A pessoa não vê nem aceita o que você fala. Passo por isso e me atrapalha muito. Agora eu não entendi se é ela que tem o sintoma ou se é alguém que está do lado dela. Não, a gente observa, assim, eu entendi que a pessoa está falando de alguém ao seu lado que É está o lado sofrendo dela. o transtorno. E aí, assim, com muita calma, muito cuidado em algum outro momento, é ir sinalizando, porque a própria pessoa ela não se identifica mesmo, ela não percebe. E aí, assim, se você for insistir, você vai causar uma angústia maior. Se isso é persistente, tem percebido, chame outra pessoa para poder estar avaliando. Olha, vamos estar junto ali, veja se isso está acontecendo mesmo, se só eu que estou percebendo. Se está acontecendo com mais uma pessoa, fica mais fácil de poder conversar com aquela
quem está passando por essa dificuldade, ver se ele está passando por alguma angústia e ajudar encaminhando para poder ter um momento de cuidado. Né? A gente observa, depois eu vou repetir, né, quando estiver falando sobre a amnésia, mas é muito difícil a pessoa que vivencia a amnésia dissociativa e ela esquece de coisas principais e ela que passou por um trauma ou possivelmente ou não, e quem está do lado tentar fazer essa pessoa lembrar de coisas que ela lembra. Né? Deixa eu lembrar aqui, deixa eu melhorar essa palavra. Eu lembro, eu vivenciei, agora quero insistir com o outro que se lembre daquilo que nós vivenciamos juntos. E a pessoa não consegue lembrar. Aí gera no outro angústia. Então a pessoa que está do lado, ela precisa de estar atento de saber quem é que está ali em condições de poder ajudar o outro. Porque o outro pode ter desligado. Agora, se corre algum risco, precisa então tomar decisões que sejam importantes, chamar ajuda, aí é outra questão, né? Mas se a pessoa está trabalhando comigo ali, tem duas coisas. Ou ela realmente se desligou do que era antes, e aí eu preciso averiguar, ou ela não quer lembrar por algum outro motivo, né? Então, assim, até mesmo eu poder falar, a gente precisa que a pessoa ela esteja demonstrando, vivenciando quem ela é, o que ela está naquele momento. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa está dizendo assim: bom dia, doutor Aguinaldo. Quando a gente fica aflito num piscar de olho, e tem aquele medo de ter passado do ponto de ônibus, ela tá aqui dando exemplo, né? Ter passado do ponto no ônibus, e ou pegou o ônibus errado, fica a sensação de desespero. Isso já aconteceu comigo também, né? Às vezes, não de desespero, né? Mas assim, bate uma agonia, né? Será que eu peguei o ônibus certo? Eu tô meio aqui achando aqui que eu acho que eu ia para Asa Norte e esse aqui tá indo para Sobradinho. Eu acho que eu tô indo. Aqui em Brasília são dois extremos, no caso. Mas vamos lá. Aí ela está dizendo assim: então tem aquele medo de ter passado do ponto, né? Ou pegou o ônibus errado, fica a sensação de desespero no coração, acho que é isso que ela quer dizer, né? E aí ela diz: o coração acelera e depois se acalma. Será que isso é ansiedade ou algum transtorno? E depois eu fico pensando e com dúvida de onde vou descer, né? Qual o ponto, no caso, né? Ah, e aí ela diz que pergunta às pessoas, né? Que falam para ela direitinho, aí ela se acalma, depois ela diz que até sorri, né? E aí ela falou assim: eu me acho meio estranha, esquisito às vezes, que a percepção parece que falha. Uma pessoa falou algo, melhor, uma pessoa fala algo e eu entendo outra, ou seja, acho que fala uma coisa e ela entende outra. Não sei por quê, né? Não sei por que isso. E sou muito esquecida e fico preocupada com isso tudo. Obrigado sem entender, que Deus abençoe, é o que ela está dizendo aqui, a nossa querida ouvinte. Não sei se o seu, acho que deu para o seu captar aí, né? Obrigado ao nosso ouvinte aí. Entendi, sim. Vamos olhar assim que há vamos no normal, um combo, né? Um combo de circunstâncias aí. Preocupações, né? Exato, assim, às vezes a pessoa quando ela entra, tá entrando no ônibus, ela tá pensando para poder se desligar de qual foi o ônibus ou esquecer qual foi, ela tava com algumas preocupações de onde chegar, como chegar. Agora, para poder pensar mais ainda, olha só, imagina quando você entra no ônibus, passa por isso e você só tem a conta da passagem, Meu Deus. né? É natural o desespero, a ansiedade bater, porque olha como nós temos ansiedade grande. Porque eu vou ter que falar com o motorista ou cobrador que eu peguei o ônibus errado, ou eu entrei, passei do ponto, e eu não tenho recurso para voltar. As pessoas vão ouvir. Olha quantos sentimentos que vão envolvendo ali na mente da gente em fração de segundos. E aí a pessoa fica angustiada e ela sofre por antecipação,
daquilo que poderia ser resolvido de forma. Ela não tem. A gente tem aquela história, o não nós já temos, né? Só vamos procurar o sim. Então eu preciso chegar e falar. Então, quando ela pergunta com a pessoa e a pessoa explica, ela se acalma e aí dá aquele sorriso sem graça, né? Assim, poxa, aconteceu, né? Mas geralmente quais são as preocupações que estão passando na nossa mente? Não é sinal de transtorno, mas é um sinal de uma vida corrida e estressante. É o cuidado que eu preciso ter, né? É diferente de eu estar num ônibus cansado por causa da demora do trajeto, que muitas vezes a pessoa trabalha distante e passa mais tempo no ônibus do que em casa do trajeto. O trajeto é demorado, ele pega 2 horas de trajeto ida e volta. E, ela não, e a pessoa não está conseguindo ter uma boa noite de sono. Isso vai acarretando vários problemas emocionais, né? O estresse é o primeiro que vai acontecendo. Então a realidade e aí a pessoa vai no ônibus, dá aquela cochilada, realmente o ônibus passa, ou ela acorda antes do ponto e realmente naquele momento a gente não se percebe onde está. É uma realidade. Que você olha assim, você fala, passou, você perdeu aquilo que você estava na concentração, quais os pontos chaves que você tinha que olhar. E aí, o que que precisa fazer? Se isso está acontecendo corriqueiramente, é buscar ajuda, porque com certeza um nível de estresse aí está grande. Ansiedade está acontecendo e várias outras coisas. Não necessariamente é sinal de transtorno, mas o sinal de uma vida assoberbada, corrida, cheia de preocupação. Né? Aquela história que a gente sempre fala, matar um leão a cada dia. Então, o que que você está fazendo com a sua história? O importante é avaliar isso daí, tá bom? Muito bem. Tem mais uma outra perguntinha aqui, doutor Aguinaldo. Essa é gravada. Vamos ouvir. Bom dia, mais uma vez, pastor Elber. Bom dia, Igor, mais uma vez. Bom dia, Rede 316. Bom dia, doutor Aguinaldo. Eu venho agradecer a Deus por primeiro lugar e depois a tua ajuda. Deus continue, tá? Te abençoando, tá? Doutor Aguinaldo. E a Rede 316 está sendo esse canal de bênção para nossas vidas. Eu já voltei a dormir no meu quarto, doutor Aguinaldo, depois de 10 anos. Pela conversa que eu tive aí esses tempos, né? Eu voltei a dormir no meu quarto. Eu não conseguia dormir. Se eu tentasse dormir no meu quarto, eu tinha pesadelo. E graças a Deus foi repreendido. Eu sei que vocês oraram por mim aí, e Deus repreendeu essa situação. E graças a Deus estou dormindo tranquila no meu quarto de novo. Muito bem. Que maravilha, muito obrigado pelo retorno. Olha que benção, né? Poder ajudar mesmo distante e sabendo que a senhora está aí, está bem e vai melhorando a cada dia. Parabéns e muito obrigado pelo retorno. Pastor Elber, se eu não me engano, a irmã que dormia na sala, né? Então eu já estou É, de volta do acho que quarto ali, um dos não me programas falha a dela. memória, acho que ela ficou viúva, né? Aí depois E, acho que não dormia mais no quarto. Acho que é isso. Isso é bom. Mas, o pastor, olha só trazendo, quando a gente vai pesquisando sobre essa questão do transtorno dissociativo, e a gente vai continuar falando mais para frente, num artigo a gente encontra justamente isso aqui, ó, os transtornos dissociativos afetam a continuidade entre pensamentos, memórias, ambiente, ações e identidade. A pessoa se distancia da realidade de maneira involuntária e costuma ter dificuldade em se lembrar dos acontecimentos depois, o que pode ser extremamente prejudicial dependendo da intensidade e da duração da dissociação. A gente pesquisando vários artigos, né? Um deles ele traz essa informação, como o DSM-5 vai trazendo sobre o que vai acontecendo também, né? Então a gente vê no DSM-5, por exemplo, que nem todos os transtornos, esses transtornos, eles estão voltados a dissociativo, né, para algum problema. Ele diz assim, ó, no DSM-5, os transtornos dissociativos estão alocados próximos a, mas não como parte de. Ou seja, não significa que esse transtorno dissociativo ele é daquele problema. Transtornos relacionados a trauma e a estressores, refletindo a relação estreita entre essas classes de diagnósticos. Tanto o transtorno de estresse agudo quanto o transtorno de estresse pós-traumático contém sintomas dissociativos como amnésias, flashbacks,
entorpecimento, despersonalização e desrealização. Então, a pessoa que passa, às vezes, por um transtorno, um estresse pós-traumático, ele pode passar por esse momento, não necessariamente que ele tenha um transtorno dissociativo, mas naquele momento, naquela história, na sua história de vida, a pessoa está passando por aquele momento de dissociação e aos poucos vai sendo trabalhado e vai retornando dentro de uma normalidade. Então, o mais importante é saber o que está acontecendo contigo nesse momento, como que você pode pedir ajuda e poder ser ajudado. E o que foi dito também que foi muito interessante, a pessoa que tem ali do lado, vendo alguém. Imagina aquela pessoa que você encontra ali e cada hora ele é uma pessoa, a gente vai estar falando mais para frente, né? Que é o de identidade. E aí como que isso vai afetando aquela pessoa, os familiares ali. Então, qual é o nível, o que precisa ser feito e a gente precisa estar muito consciente para poder ajudar. Ou buscar ajuda, ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Muito bem. Doutor Ignaldo, tem mais uma perguntinha aqui que diz assim: então, sofrer por antecipação é isso? Ansiedade. Ansiedade, é o que ela está respondendo aqui. Então, sofrer por antecipação é isso? Isso é ter ansiedade? Acho que é isso que ela quis perguntar aqui. Isso. A ansiedade é aquilo que poderá não vir a ser, né? Vamos lembrar que sempre a gente fala, né? A depressão é a angústia que eu vivencio daquilo que eu não consegui resolver lá atrás. E aí aquilo fica martelando. Tem pessoas que têm um nível de autocobrança, eu tenho também, eu preciso ir cuidando também, por isso que a gente precisa sempre estar conversando, se tratando, porque tem pessoas que têm um nível de autocobrança tão grande, e aí assim, é uma palavra que ela falou, e aquela palavra foi interpretada diferente do que ela queria falar, uma atitude que ela fez, algo que aconteceu na família, e ela fica sofrendo aquilo ali pelo que ela não conseguiu resolver lá atrás, né? E aí vai se fechando, vai se embotando, ou ela poderia ter respondido algo e não respondeu, tá? E a ansiedade é o sofrimento do futuro, né? O que vai ser amanhã, eu não sei. E se eu estou preso no ontem, eu deixo de viver o hoje. E se eu estou ansioso pelo amanhã, que ainda não chegou, eu deixo de viver o hoje. Por isso que sempre a gente trabalha, e a pessoa que, por exemplo, frequenta o AA, o NA, né, os Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, eles sempre têm uma frase que eles falam só por hoje, né? Só por hoje mais 24 horas. Ou seja, eu preciso viver o hoje. Eu não tenho que me preocupar se eu vou fazer amanhã, mas eu tenho que ter o compromisso de viver o hoje e viver bem. Então, não é errado, não é pecado, não é egoísmo você estar pensando e projetando a sua história futura. Mas para que você consiga vivenciar a sua história futura, você tem que tomar ações hoje. Agora, se eu fico preocupado aonde vai dar esse rio aqui, só se eu navegar que eu vou ir até o final dele, se eu achar o final, né? Eu não vou saber. E é o caso que a pessoa falou sobre a questão do ônibus. Realmente acontece, a gente fica ansioso porque assim, gente, se eu peguei o ônibus errado, como é que eu vou fazer para voltar? E os medos ficam, olha só quantos medos vão surgindo, né? E isso é a ansiedade que vai fazendo, e tem pessoas que acabam tendo uma crise de pânico, olha o que acontece naquela hora. Porque ela passou do ponto ou não conhece o local, e ela tá com medo, como é que eu vou me identificar? E não quer falar com a outra pessoa, ou com quem pode, ou o motorista, alguém que vai poder ajudar. Porque naquele momento, quem que pode ajudar? É quem está conduzindo o ônibus. É o cobrador que conhece a história. Ele vai poder falar, olha, fique em tal lugar, chegue em tal lugar, aí pode voltar. E ele mesmo pode ajudar ela a voltar, a retornar. Entendeu? Porque a melhor forma é isso. Então a ansiedade, ela traz sofrimentos e o sofrimento no presente. O problema da ansiedade é essa, que o sofrimento não é amanhã, não é hoje. E aí você vivendo ansiedade, você vai ver os sofrimentos e tem pessoas que não conseguem dar conta. E aí entra até numa crise de pânico, um pico de pânico naquele momento,
Aí, assim, aí fica nervoso, perde a questão corporal, perde a sensibilidade corporal, os nervos vão travando, tudo isso e o coração vai palpitando, parece que vai ter um infarto. Olha só, aí quando vai fazer os exames, olha, você está vivendo crises de ansiedade, precisa parar. E aí, sim, então tem a crise de ansiedade que a pessoa vai vivendo, acaba vivendo aquele transtorno, né? Porque aquilo é corriqueiro. E tem a ansiedade que a gente tem normal. Eu tenho uma ansiedade que daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Eu vou ter que seguir um caminho. Ah, eu tenho que mais tarde resolver algumas coisas que eu preciso resolver hoje. Mas como que eu vou fazer? Eu preciso lidar com todas essas circunstâncias. O de amanhã, eu sei que eu tenho que resolver, mas eu primeiro preciso resolver o de hoje. Senão amanhã eu vou ficar com a depressão, com a angústia que eu não resolvi hoje. Uma coisa vai puxando a outra, pastor, tá vendo? Que É, não é mas transtorno dissociativo. e é exatamente isso, né, doutor Aguinaldo? Assim, às vezes você se preocupa tanto com o momento daquilo que está acontecendo que eu acho que é onde bate a ansiedade. Por exemplo, aconteceu o incidente de você, vamos dizer, pegou o ônibus errado, usando o exemplo da irmã lá, pegou o ônibus errado. Aí você fica às vezes tão preocupado com o que pode acontecer, até mesmo você se perder na cidade, não sei o quê, né? Sendo que você não consegue mais visualizar ali naquele mesmo lugar onde você está passando por isso, você não consegue focar numa solução, né, doutor Ignaldo? E aí acaba isso gerando o pânico, gerando o medo, né? Sendo que o certo é o quê? Aconteceu? Beleza, então vamos perguntar para o cobrador, esse ônibus vai até onde? Ah, ele vai até na linha, ele vai até no final tal. Beleza, é bate e volta? Não. Olha, tá acontecendo o seguinte, eu acho que eu peguei um ônibus errado e tal. Tem como eu pegar um de volta? Claro, a gente bota você lá. Normalmente eles fazem isso, tratando-se do ônibus. Ou seja, muitas dos nossos momentos, né, doutor Ignaldo, é justamente porque a gente não respirou e não focou numa solução. Não, a gente fica ali pensando que vai dar, que a coisa vai só piorar, piorar, né, naquele momento, e aí é onde muitas vezes perdemos o controle, e aí vem o pânico, e você acha que vai de fato mesmo cair duro, né? Porque A deu tudo ansiedade errado. vai aumentando a cada momento. Se eu não É paro para verdade. poder respirar antes, naquele problema, na angústia, não tome decisão nenhuma. Para ali e, né? Você está seguro? São as questões que a gente começa a observar. Você está dentro do ônibus, passou do ponto, ok, ou não. Você está seguro? Está conseguindo identificar? Não, pede ajuda. Depois que você respirar ali, pede ajuda. Que tem pessoas que já dá o sinal logo na frente e para num lugar terrível, né? E aí corre É. risco de assalto. Aí continua, piora a situação. Então, olha, opa, peraí. Às vezes ela não chegou nem no ponto, deu aquela cochilada, não chegou. Então, opa, espera ali, respira, vê, peça informação e aí vai resolver o que que vai fazer. Se vai até o final, se vai voltar, se vai parar. Se chegou, é o último horário. Tem aquele momento que o ônibus está recolhendo para a garagem, né? É o último horário. Como já vi pessoas que falaram, ó, depois ligava e falava, fulano, tem como me buscar aqui? Porque ó, passei, dormi, tocar na garagem aqui, tô em tal lugar. Então, vai pedir ajuda. Porque acontece, somos seres humanos. Uma hora o organismo dá E, uma falha, né? A gente está cansado. E aí eu e, preciso, é o momento de parar para pensar. Quanto que eu tô conseguindo viver a vida bem? e quando a gente procura uma solução, né, doutor Ignaldo, isso faz até bem pra gente, né? Porque naquele momento ali que você está naquela angústia, né, tem uma máxima que eu gosto muito, sob pressão não tome decisão. Então, quando você Isso aí. respira, né, e aí foca, vai tentar procurar focar numa solução, isso vai te trazer alívio para o corpo, né? Eu acredito, eu acho que vai, né? Que você está ali procurando uma solução e tal, sem se desesperar, sem procurar, né? Ficar na onda do desespero. Esse é o problema. E a gente desespera e às vezes, quando o cara se desespera, ele acaba, ele pula da ponte, né? Em vez de ele seguir na viagem, ele pula da Pula ponte, né? antes, Não, né? eu vou, vou voltar nadando aqui se ele estiver passando em cima da ponte, né? Então, Então, e a realidade é você manter a sua segurança, né? Estou seguro? Tenho condições agora? Vamos lá. Porque no desespero eu posso colocar a minha vida em risco. sim.
Tem uma outra perguntinha aqui, doutor Ignaldo. O pessoal embarcou aqui na ansiedade, doutor Ignaldo. Na nossa Vamos querida voltar ao irmã. assunto de ansiedade futuramente, então. Então, ela está perguntando o seguinte: a ela mandou bom dia, claro. A aromaterapia, usar óleos essenciais, pode ser um aliado para combater a ansiedade, doutor Ignaldo? Olha, eu vou ser sincero, eu não sei. Porque eu gosto de É. perfumes, mas dizer que é como se fosse um medicamento ou não, eu não sei. Mas tem pessoas que se sentem muito em paz dependendo da fragrância que está, fragrância, né? Que está vivenciando ali, porque ativa memórias afetivas. Né? Estar, por exemplo, lembra que esteve num campo, lembra da infância, pode até ajudar. Eu não vou dizer cientificamente porque eu nunca trabalhei com aromaterapia. E sei que tem pessoas que trabalham com aromaterapia, né, com os florais, aquelas questões. Mas nós, enquanto psicólogos, nós não medicamos, nós não passamos essa parte. Nós conversamos e é legal, como a nossa ouvinte está perguntando, no momento da sua terapia ou no momento de encontro, poder falar sobre isso. E aí vai trazer essas memórias. O que que te traz paz naquele momento, né? Se aquele perfume a pessoa chega... Porque, olha, você chegar para alguém, perto de alguém e sentir, por exemplo, um perfume de uma época em que você teve uma alegria com a outra pessoa. Mas se for um perfume de alguém que você teve raiva, vai ser complicado também, né? O aroma não deu certo, não. Muito bem. Bom, doutor Guinaldo, então na verdade o assunto, né, hoje aqui, nós estamos falando sobre O transtorno ah, dissociativo, né? transtorno. Toda vez eu esqueço essa palavra, transtorno. Viu? É o Pode ficar transtorno tranquilo, é normal. dissociativo. Isso, então, tá vendo aí? Doutora, é normal, doutor Ignaldo, esquecer as palavras chaves no momento. Pois é, isso acontece. É bom anotar, né, doutor Ignaldo? Bom anotar, né? Eu tento com tudo anotado, né? Olha aí, ó, então. E Mas aí, o que eu ia dizer é semana o que seguinte. vem, Sim, Pascoal, pode falar. semana que vem a gente vai continuar no transtorno dissociativo e a gente vai trabalhar mais a questão da identidade. Transtorno dissociativo de identidade, que vai entrar no assunto daquela que a nossa irmã lá há um tempo atrás perguntou, quando falou, olha, a pessoa parece que está endemoniada, parece que está possesso. E é a sensação que tem por causa de várias personalidades numa só. Então a gente vai falar sobre isso que tem no DSM-5. Muito bem, Ok? então, semana que vem a gente vai estar aí continuando o assunto, né? E se aprofundando, né? E indo para outras áreas, né? Porque é bem interessante. Só mais uma perguntinha, doutor Ignaldo. O Alzheimer também acaba sendo uma variação ou uma piora de um desses quadros, é isso? Não, não seria diretamente isso. Por isso que no começo a gente perguntou, porque o Alzheimer traz a questão da perda da memória. Então é um outro quadro, é um outro momento, mas pode, igual o transtorno dissociativo, pode acontecer em alguns. A gente falou sobre o pós-traumático, né? Então pode acontecer da dissociação, mas não é o transtorno. Então o Alzheimer ele segue outro tratamento, outro cuidado, e cada fase dele como deve ser trabalhado. Tanto é que no Alzheimer se trabalha bastante a questão da memória. Sempre a gente trabalha quando a pessoa vai chegando numa certa idade também. A gente precisa voltar à atividade da memória, né? Então por isso que muitos jogos educativos, aquele caça-palavras, quem exercita isso, ela sempre tem uma abertura, uma gama muito grande porque a memória está ativa, né? Montar quebra-cabeça e tudo. Por isso que tem esses trabalhos que são feitos para auxiliar na questão da memória. Mas o transtorno dissociativo tem várias outras áreas que vai acontecendo especificamente. Pode estar no Alzheimer também. Muito bem. Bom, são 11 horas e 16 minutinhos, então hoje já demos aí essa pequena introdução, né, no transtorno dissociativo, para a gente entender aí um pouquinho do que se trata, o que é, que momento que eu devo já procurar ajuda,
né? E na semana que vem a gente vai continuar falando, só que outras vertentes, vamos chamar assim, né, doutor Aguinaldo? Isso. Para o transtorno dissociativo. Bom, sabemos que daqui a pouquinho o nosso querido doutor Aguinaldo, antes que venha a ansiedade, né? Pois Então é. ele vai trabalhar, então eu preciso liberá-lo. Eu agradeço. E não vou de ônibus para não perder o local, mas tá tudo bem, dá para pegar ônibus também. Aqui teve greve de ônibus esses dias, né? É verdade. Esses dias teve, né? Porque Aí eu a fiquei sabendo. ansiedade bate. É verdade, imagina. Pegar o metrô lotado, por exemplo, no caso aqui em Brasília que tem metrô, o ônibus entrou em greve, aí a galera, poxa vida, agora eu vou ter que pegar o metrô lotado. Ou não, vou tirar o carro da garagem e vou ter que enfrentar o Trânsito. engarrafamento que está, né? Brasília está cheio de obras aí para todo lado e o trânsito, eu tenho que sair 1 hora antes, né, para ir. E se a pessoa não vigiar, né? Aqui segundo os crentes, né? Se não vigiar, ela vai entrar em, A né? Vai ficar ansiedade vai ali, em vai nível entrar em. alto. Né, já pensou? Meu Deus do céu, misericórdia. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Então, Deus abençoe. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso No Divã da Rede. Deixa eu liberar o doutor Aguinaldo, que daqui a pouquinho ele tem que trabalhar também, né? Então, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Que Deus abençoe, uma ótima semana e até quinta-feira que vem, tuas considerações aí. Não sei se tem mais algum recado que você quer dar. Só agradecer aos nossos queridos ouvintes. Passe para outros aí que esse encontro que a gente sempre tem no podcast também, pode procurar na plataforma aí da Isso, Rede 316. E fica obrigado, Pastor El, gravadinho lá. por nos conduzir dessa forma tão maravilhosa aí. Um forte abraço, até semana que vem. Tão curiosa, né? Uma forma tão curiosa. Obrigado, querido. Deus abençoe. Ótima semana, então, e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Até Deus quinta. abençoe. Até quinta. Valeu. Você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.